Questão de hibridações do carbono, ligações sigma e pi e funções orgânicas. Um produto natural encontrado em algumas plantas leguminosas apresenta a seguinte estrutura. Então, nós temos a estrutura aqui desse produto natural. Temos 3 itens. A. Quais são os grupos funcionais presentes nesse produto? B. Que tipo de hibridação apresenta cada um dos átomos de carbono desta estrutura? C. Quantas são as ligações sigma e pi presentes nessa substância? Então vamos lá. Item A, ele pergunta quais são os grupos funcionais existentes nessa substância. Apesar de que funções orgânicas, grupos funcionais, são conteúdos dos módulos seguintes, onde nós estudamos todas as classes de hidrocarbonetos, todas as funções oxigenadas, nitrogenadas, halogenadas e também sulfuradas, então isso vai ficar muito tranquilo para você. Mas aqui, já que ele está pedindo, além de outras coisas que nos interessam nesse módulo 1, os grupos funcionais e suas funções orgânicas, vamos dar uma adiantadinha sobre esses conceitos. Então nós temos aqui um C-dupla-O. Vale a pena a gente dizer que há uma diferença entre grupo funcional e função orgânica. A questão pergunta quais os grupos funcionais. Então, C-dupla-O é um grupo funcional chamado carbonila. Então, C-dupla-O é um grupo carbonila. Essa carbonila está entre carbonos. E aí, quando a carbonila está entre carbonos, você tem uma função orgânica chamada cetona. É muito importante a gente perceber a diferença entre grupo funcional e função orgânica, porque, por exemplo, uma carbonila não é o grupo funcional apenas de uma cetona. 2 compostos carbonilados muito importantes são aldeídos e cetonas. Uma cetona, a carbonila, está entre carbonos. Isso é uma cetona. No aldeído, a carbonila é uma função terminal, ou seja, está na ponta da cadeia, ligada a um grupo orgânico qualquer, e a um átomo de hidrogênio. Então, todas as duas funções, cetona e aldeído, elas têm o mesmo grupo funcional, que é a carbonila. Então, compostos carbonilados, aldeídos e cetonas, nós temos um módulo de reações orgânicas, reações em compostos carbonilados, reações em aldeídos e cetonas, que inclusive tem algumas reações muito semelhantes, né? Tem um grupo de reações que ocorre tanto com cetonas como também com aldeídos, apesar de haver, logicamente, algumas particularidades, porque no aldeído a carbonila é uma função terminal, está na extremidade da cadeia, enquanto na cetona a carbonila tem que estar obrigatoriamente entre carbonos. Então, essa questão do ITA, a rigor, pede os grupos funcionais e não as funções orgânicas. Apesar que se você fizer uma pesquisa dos diversos cursos que comentam os vestibulares do ITA no Brasil, a maioria dos comentários colocou a função orgânica e não o grupo funcional. Para ser rigoroso com o que o ITA pediu, temos que colocar o grupo funcional. Está claro aí quais são os grupos funcionais. A pergunta seria diferente: quais as funções orgânicas presentes nesse composto? Então, eu vou estar colocando o grupo funcional, que é o que está sendo perguntado, e entre parênteses, logicamente, eu vou estar dizendo a função orgânica daquele grupo funcional, ok? Nós temos um outro grupo funcional aqui, muito tranquilo, que é a hidroxila. O grupo é a hidroxila. Só que essa hidroxila está ligada a um carbono sp2, a um carbono insaturado. Quando a hidroxila está ligada a um carbono sp2, a função orgânica é a função
enol. Estamos respondendo o item A. E aqui, mais uma diferença importante. Ó. Nós temos o mesmo grupo funcional, que é a hidroxila, que pode pertencer a mais de uma função orgânica. Se a hidroxila estiver ligada em um carbono saturado, um carbono sp3, você tem uma função orgânica chamada álcool. Se a hidroxila está ligada em um carbono sp2, um carbono com dupla ligação, você tem uma função orgânica chamada fenol. Desculpe, enol, que nós acabamos de estudar, enol. E se essa hidroxila estiver ligada no anel aromático, no benzeno, nós temos o fenol. Então temos aí ó, um mesmo grupo funcional, hidroxila, ligado a carbono saturado, álcool. Hidroxila ligada a carbono sp2, enol. Hidroxila ligada diretamente no benzeno, fenol. Então fica claro assim que um mesmo grupo funcional pode originar mais de uma função orgânica. Então nós temos o grupo funcional hidroxila e a função orgânica desse grupo hidroxila é o enol, porque a hidroxila está ligada em um carbono com dupla ligação. Nós temos aqui ó, o grupo NH2. Esse grupo é chamado de grupo amino. É um grupo amino. E esse grupo amino, ele é o grupo funcional de uma função orgânica chamada amina. E vamos colocar mais detalhes aí. Essa amina, as aminas podem ser classificadas em primária, secundária ou terciária. Lembre-se que nós vamos estudar todas as funções nitrogenadas. Essa amina é uma amina primária. Por que essa amina é uma amina primária? Porque o nitrogênio está ligado a um único grupo orgânico. Os outros dois ligantes são hidrogênios. Então a gente pode fazer aqui um esquema que seria o seguinte, ó. Quando eu tenho NH2, R, o nitrogênio ligado a um grupo orgânico apenas, e os dois hidrogênios, isso é uma amina primária, que é o caso ali, R, NH2. Se eu tiver o hidrogênio, o nitrogênio, ligado a dois grupos orgânicos, que eu coloquei aqui R e R', o outro ligante do nitrogênio é o hidrogênio, essa amina é uma amina secundária. E eu posso ter ainda ó, o nitrogênio ligado a três grupos orgânicos, que podem ser grupos alquila, grupos arila, como por exemplo o benzeno. Chamei de R, R' e R2'. Essa amina é uma amina terciária, ok? Então as aminas que podem ser consideradas como compostos orgânicos derivados da amônia, NH3, pela substituição de um dos átomos de hidrogênio por um grupo orgânico, aí nós teremos uma amina primária, ou dois átomos de hidrogênio por um grupo orgânico, amina secundária, ou três átomos de hidrogênio por um grupo orgânico, uma amina terciária. Então aquele grupo amino ali pertence a uma amina primária. Da mesma forma, aqui nós temos o mesmo grupo amino, só que ali é uma amina terciária. Posso dizer que é uma amina terciária, por quê? Porque o nitrogênio está ligado a três grupos orgânicos, ok? Faço já uma pequena observação e um pequeno aprofundamento sobre essa amina. E, enfim, nós temos aqui, na molécula, tinha aí CO2H. CO2H é a forma condensada de você representar C-OH, que é o grupo funcional carboxila. Isso é o grupo carboxila. Grupo carboxila, cuja função orgânica é ácido carboxílico. Isso é um ácido
carboxílico. Então, com certeza, o item A está respondido. Nós fizemos aí uma boa revisão, lógico que tudo isso vai ser estudado de modo muito completo, particularizado e aprofundado nos 2 módulos de funções orgânicas que nós temos aí pela frente, ok? Então tá aí, grupo funcional carbonila, grupo funcional hidroxila, grupo funcional amino, grupo amino, e grupo funcional carboxila. O grupo carboxila de um ácido carboxílico. O grupo funcional carbonila de uma cetona. Grupo hidroxila de um enol, hidroxila ligada a um carbono insaturado com dupla ligação. Eu disse que antes de ir para o item B, eu queria chamar uma atenção para essa função orgânica ali. Não é mais para o grupo funcional, mas para a função orgânica. Há alguns anos atrás, caiu uma questão na UFC que tinha um composto parecido com esse, o nitrogênio. E esse nitrogênio era um nitrogênio heteroátomo, porque está entre carbonos. E esse nitrogênio estava ligado a um carbono com dupla ligação, como ali também. E aí, a questão pedia para marcar o item correto. Tinha um item evidentemente correto, que deveria ser marcado, era até um item fácil de você deduzir que o item era correto. Só que tinha um outro item que dizia o seguinte: tinha lá uma molécula que tinha um nitrogênio ligado a um carbono com dupla, já tinha um item correto, e apareceu um outro item que dizia assim: este composto não apresenta a função amina. Ou, na verdade, corrigindo, o item dizia: esse composto apresenta a função amina. Aí muita gente viu aquele nitrogênio e disse: aquilo é uma amina. E aí queriam anular a questão, porque já tinha um item correto, e apareceu um outro item dizendo: este composto possui a função amina. E aí a UFC corretamente não anulou a questão e marcou esse item como falso. Mas, Alexandre, eu não estou vendo aí a molécula, mas você estava dizendo que tinha um nitrogênio semelhante a esse. Isso é porque aí tem um detalhe. Existem 2 outras funções orgânicas que às vezes são consideradas como classes de aminas, mas que são funções nitrogenadas diferentes. E que nós vamos estudar lá no módulo de funções orgânicas na parte de compostos nitrogenados. São esses 2. Quando o nitrogênio está ligado a um carbono que tem dupla ligação, isso é uma função orgânica chamada enamina. Enamina é quando o nitrogênio está ligado a um carbono que tem dupla ligação. E temos uma outra função. Quando o nitrogênio está ligado ao carbono através de uma dupla ligação, isso é uma função orgânica chamada imina. Ok? Então veja, se estivesse pedindo aqui as funções orgânicas, eu poderia colocar que aqui é uma amina terciária, sem problemas. Isso é uma questão aberta. Muitos livros de ensino superior consideram isso uma amina. Mas, em determinadas situações, em determinadas reações, em determinados momentos onde esse composto está sendo mais particularizado, um nitrogênio ligado diretamente a um carbono com dupla, isso é uma enamina, ok? Então, lembre-se, lá na questão que eu estou me referindo da UFC, que tinha um nitrogênio ligado a um carbono com dupla, era uma questão de marcar, objetiva, ABCDE, já tinha um item correto, você marcou esse item, e tinha gente que queria anular a questão porque em um outro item dizia: esse composto tem uma função, lógico que tem aquilo ali, uma amina, mas não era esse composto. Tinha essa semelhança de um nitrogênio ligado a um carbono com dupla. Esse composto tem a função amina. Aí a UFC colocou esse item como falso. E na minha maneira de ver, corretíssimo. Porque já estava contextualizado ali, já tinha um item evidentemente correto. E aí se tem um item dizendo que aquilo é uma amina e esse item é falso, está correto. É porque ele está deixando muito claro que ele está classificando aquilo ali como uma enamina e corretíssimo. Porque quando o nitrogênio está ligado a um carbono com dupla ligação, isso é uma enamina.
Se eu posso considerar enaminas como iminas, como classes de aminas, como muitas vezes há em livros de ensino superior, aí é outra coisa. Eu preciso de um contexto para que eu consiga perceber se aquele está sendo classificado como enamina ou como amina. E esse contexto estava bem claro lá na questão do UFC. Então eu abri esse parênteses aqui, esse aprofundamento, para lhe mostrar que existem outras funções orgânicas, inclusive algumas pouco estudadas, como as enaminas e as iminas, e nenhuma delas passarão batidas aqui no nosso curso, ok? Então, beleza, o item A plenamente respondido, fazendo aí esses comentários de aprofundamento. Item B. Que tipo de hibridação apresenta cada um dos átomos de carbono desta estrutura? Ora, para a gente responder esse item B, eu quero lembrar para vocês que quando o carbono tem 4 ligações simples, a hibridação é sp3. Quando o carbono tem uma dupla e 2 ligações simples, a hibridação é sp2. E quando o carbono tem 2 ligações duplas, ou então uma ligação tripla e uma simples, a hibridação é sp. E aí eu aproveito para lembrar para vocês que nós estudamos que as ligações simples aqui no carbono são ligações do tipo sigma. As ligações simples são sigma. Na dupla, uma é sigma e a outra é pi. Na dupla, uma é sigma e a outra é pi. Um é sigma e a outra é pi. A ligação simples é sigma. Na tripla, uma é sigma e as outras 2 são pi. Ok? Que eu até mostrei um artifício que você pode dizer a hibridação aí, contando as ligações sigma, que são as hibridizadas, já que as ligações pi, no caso do carbono, são formadas pela aproximação lateral de orbitais p puro, portanto não hibridizados. S, P1, P2, P3. S, P1, P2. Veja que eu estou contando só as ligações sigma. SP, SP. Então, relembrado disso, você vê que o carbono 1 tem uma dupla e 2 simples. O 2 também, uma dupla e 2 simples. O 3, uma dupla e 2 simples. O 4, uma dupla e 2 simples. O 5, uma dupla e 2 simples. Ou seja, para responder o item B, você concorda que o carbono 1, 2, 3, carbono 4, 5, até agora eles têm uma hibridação o quê? sp2. O carbono 6 e o 7, veja que na estrutura esses carbonos estão numerados, essa numeração nada tem a ver com a nomenclatura ou com a escolha de cadeias principais aí, uma numeração para a gente poder responder o item B. Os carbonos 6 e 7, eles são carbonos saturados, que tem duplas, que só tem ligações simples. Então, carbono 6 e 7, eles são hibridizados sp3. E por fim, o carbono 8 também tem uma dupla e 2 simples. Então, você concorda comigo que os carbonos 1, 2, 3, 4, 5 e 8, que tem uma ligação dupla e 2 ligações simples, são hibridizados sp2. E os carbonos 6 e 7, que só tem ligações simples, são hibridizados sp3. Agora, o último item, o item C. Essa questão pergunta, no item C, quantas são as ligações sigma e pi presentes nessa substância? Não esquecer que aqui ele colocou HO, eu coloquei a ligação simples entre o HO destacado, ali na carboxila C-OH, coloquei todas as ligações aí destacadas. Então vamos lá, vamos contar as ligações simples como sigma, e não esqueça que na dupla uma é sigma e a outra é pi. Vamos contar aqui, vá acompanhando comigo até o final do composto. 1, 2, 3, porque na dupla só conto uma, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23
Esqueci de alguma? Sim, aqui, ó, 24. Porque na carbonila temos uma dupla, que é uma sigma e uma pi. Então, nós temos 24 ligações sigma. 24 ligações sigma. Agora, vamos contar quantas ligações pi. Vou colocar aqui com o pincel verde as ligações pi, que são ligações das duplas ligações aí, ó. Na dupla, uma é sigma e a outra é pi. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 ligações duplas, então temos 4 ligações pi. 4 ligações pi. 4 ligações pi. Ok? Então tá aí uma questão interessante do ITA, onde nós podemos assim revisar a diferença entre grupo funcional e função orgânica, as hibridações do carbono, as ligações sigma e pi, e valeu a pena analisar cada um dos itens que estavam sendo cobrados e também já adiantar alguns conceitos que nós vamos tratar nos módulos de funções orgânicas. Questão resolvida.